Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, nas régias mansões. Nas régias mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilo e de louvor. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo som, e caminhando bom ao meu querido eterno lar. Por sendo escapando eu terei de trilhar, o mundo me ouvirá. Porém nas ribeiras de um límpido mar, os santos me esperam lá. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Gloriosa esperança e néctar de paz eu sinto em meu coração. Em Deus eu terei comunhão que me traz a doce consolação. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Ouvintes amados, uma mensagem, ou seja, uma doutrina que choca profundamente os princípios religiosos, é a doutrina da semente da serpente. É curioso
e desperta muita atenção da gente, porque os sistemas religiosos, de uma maneira geral, não querem aceitar ou não aceitam a doutrina da semente da serpente. Agora, em síntese, tudo está explicado. É porque a semente da serpente é em si, por natureza, religiosa. Sem dúvida alguma, Caim é semente da serpente. Deus não traria, através de sua criação original, um homicida ao mundo. Deus não traria de maneira alguma um espírito tão mau, tão perverso, que mataria o seu próprio irmão, irmão de ventre, irmão por parte de mãe. Não. Foi aquela serpente que falou com Eva. E por fim, na hora da sentença, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anotem para que vocês conheçam assim, em síntese, numa curta mensagem, tenham a sua atenção despertada para este grande fato: há duas sementes na terra, plantadas no ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isso Deus falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram isto? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Quer dizer, a semente da serpente é a semente da mulher. São duas sementes, escrituristicamente falando. Outra interpretação aqui é humana apenas. Na verdade, isto carece de revelação. Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Que filhos de Deus seriam estes? Em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: não discutam com Jesus. Jesus disse, ele próprio, explicando a parábola do joio: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Na verdade, isto se trata de uma matéria, conforme já falamos, que depende de revelação. Mas o que promove a revelação disto é justamente a qualidade da semente que temos. Se temos a semente de Deus, se pertencemos ao reino, nós distinguimos a toda semente que não pertence ao reino. E isto é o que é mais necessário. Agora, amados, vamos continuar
pensando sobre este assunto, porque o enfermo pode dizer: olha, essa mensagem cura doentes, essa mensagem liberta oprimidos, porque o interesse da era é este, não é? Esta mensagem salva pecadores, esta doutrina resolve o problema da gente, enfim, vale a pena ser ouvida? Perfeitamente. Justamente por não conhecerem a verdade, é que estão escravizados. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, em primeiro lugar, da ignorância acerca daquele que vem sugando a vida da igreja. A igreja tem que conhecer o seu inimigo. A coisa mais triste que tem é uma pessoa saber que tem um inimigo, mas não sabe onde está esse inimigo. Não sabe como age este inimigo. E às vezes está aí abraçando-o, convidando-o para dentro de casa e defendendo a sua causa. E esse inimigo está corroendo, matando e destruindo. E, no entanto, aquela pessoa ignorantemente está procurando esse inimigo em outro lugar muito distante, quando ele está dentro de si próprio. Então é necessário que saibamos onde está o inimigo, reconheçamos o inimigo e saibamos com que combater o inimigo. Jesus Cristo disse, vamos repetir: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, está esclarecendo em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, que há duas sementes na terra. Uma são os filhos do reino, a outra são os filhos do maligno. Cada uma naturalmente produz o seu fruto característico, segundo a sua espécie. Mas para confundir, para enganar esta falsa semente, ou a semente do maligno, teria que ser religiosa. E foi justamente o que Caim fez. Você sabe que Caim apresentou uma coisa muito mais bonita, um altar muito mais lindo, um culto muito mais preparado do que o de Abel. E não foi a Satanás que ele cultuou, mas foi a Deus. Era necessário que viesse um profeta de Deus, nos revelando estes segredos nas Escrituras Sagradas. Satanás teria mesmo que odiar a mensagem deste profeta, porque ele revela, ele desmascara Satanás, mostra onde está o inimigo, mostra o que o inimigo está fazendo e nos dá a arma para combater esse inimigo, para vencermos este inimigo. Por isso Satanás odeia esta mensagem, porque ela revela o Gênesis, o princípio, e ela revela o fim, revela o Apocalipse. Ela mostra Cristo crucificado, vindo como a semente de Deus, massacrando a semente de Satanás. Ela mostra todo o terreno, todo o campo, de um lado e do outro, e coloca a pessoa, então, mediante uma escolha. Foi isto que Elias fez.
vocês vão escolher a quem vocês deveis servir: a Deus, ao Senhor, ou então a Baal? Agora, de acordo com a semente de cada um, ele fez a sua escolha. Uns escolheram a Baal, porém uns poucos escolheram a Deus. O profeta desta era nos mostra na mensagem da era de Filadélfia que há duas vinhas. E ele nos mostra nesta mensagem sobre estas duas vinhas que há dois espíritos diferentes. Tomemos o exemplo de Jesus e de Judas. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Agora vejam, ambas sementes manifestadas em seres humanos, em homens. Jesus Cristo, homem. Judas, homem. Cada um manifestando uma semente. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Judas era, tanto quanto Caim, semente da serpente. A Bíblia diz assim que Caim era do maligno. E a Bíblia diz que Judas era filho da perdição. Filho é semente. Filho é descendência. E João disse aos mais religiosos de então: raça de víboras, quer dizer descendência, semente. Jesus confirmou raça de víboras e por fim o chamou de serpentes. Porque filho de cobra, cobra é. Filho de peixe, peixe é. Jesus era o Filho de Deus, portanto, e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, conforme está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na verdade, Jesus veio libertar a sua semente que estava oprimida pelo diabo. Isto é certo. Agora Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1:17. Mateus 10, capítulo 1 diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E lá estava o Judas dentro. Este espírito que estava em Judas esteve interruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz, ambos foram levantados. Jesus foi dependurado na cruz voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores, entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém depois do Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa igreja, para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi este espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro até hoje. Ele ainda ama as coisas terrenas. Ele ainda ama os patrimônios.
Ele ainda ama as coisas terrenas, embora sendo religioso desde o princípio. Embora sendo religioso desde o princípio. E por causa disso ele mata, por causa disso ele tem derramado sangue da igreja durante as eras. Se ele anda no nome de Jesus, fale ainda acerca dele e você verá que ele ama o dinheiro. Ele ama a aparência terrena. Ele ama a posição terrena. Ele ama a fama. Ele ama a posição. Ele ama a política. Ele ama o poder terreno. Ele quer estar sempre misturado com Deus. Veja só, misturado com Deus, misturado com religião e com o poder político. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a política estaria muito bem se esse espírito não estivesse lá misturado com ela. Herodes não teria matado a João se Herodias não estivesse lá com ele. Acabe não teria perseguido a Elias, não teria matado aquele justo Nabote, não teria perseguido a Micaías se Jezabel não estivesse lá com ele, casada com ele. Jamais o poder nacional, isso falando no sentido mundial, poderia se levantar durante as eras contra os cristãos se a falsa igreja não estivesse ali instigando, como Herodias fez, como Jezabel fez. Mas esse é o espírito misturado. Então ele estava no ministério de Jesus também. Ele está na igreja formando a falsa vinha. Mas fique sabendo, ouvintes, quando Jesus foi dependurado, Judas também foi dependurado. Ele derramou o seu ventre. É esse espírito que permanece até hoje sobre a terra, formando a falsa igreja que ama o ouro acima de tudo. Mas por outro lado, notemos isto: Jesus foi dependurado e logo foi derramado sobre a igreja, infundindo nela o amor a Cristo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Veja que diferença de amor. Um amando através do ouro, outro amando através do Espírito Santo. Outro amando, fazendo bem, não através do ouro e da prata, mas fazendo bem através do nome de Jesus Cristo. Por que a igreja quer fazer tanto bem e recolher tanto dinheiro para fazer bem para os pobres, quando Pedro não fez isto? Quando Jesus não fez isto? Mas é porque ela é falsa. Ela tem o espírito de Judas. Ela ama mexer com dinheiro, ainda que tenha que dar aquele dinheiro para comprar um campo de sangue para os estrangeiros. É isto que ela ama. Ela não ama o próximo. Ela é assassina, ela é mentirosa, ela é adúltera. Mas ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é verdadeiro. Ele nos introduz o Espírito Santo, que nos introduzirá na glória eterna. Ó Deus, tenha compaixão dos nossos ouvintes e abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe.
Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se é possível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará.
lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, se vivo por fé, Ele me guardará. Ouvintes amados, num sentido, nós não devemos ter homem algum na nossa frente. Somente Deus, somente Jesus Cristo, somente a Sua Palavra. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, que é Cristo. O profeta desta era, no apogeu, no auge do seu ministério poderoso de ressurreições, de curas maravilhosas, sem nenhum comércio, sem nenhuma chantagem, disse: não olhem para mim, olhem para Cristo. Um verdadeiro mensageiro sempre leva o povo a Cristo. Agora, por outro lado, nós devemos ter homens na nossa frente, como exemplos de fé. A Bíblia que apresenta Cristo como o único Salvador e como o único alvo no qual devemos basear a nossa fé, também nos aconselha, mostrando exemplos de homens do passado. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós encontramos o significado verdadeiro, a verdadeira tradução, interpretação da palavra fé. Está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então a fé, nós já sabemos o que é: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então está aí. Sabemos o que é fé, e sabemos de que o justo vive. Vive da fé. Mas o que é fé? Fé é uma coisa que se espera, é prova das coisas que não se veem. Quando o mundo está vivendo pelo que pega, pelo que se vê, o justo deve viver sobre o fundamento do que se espera e do que não se vê. Então vamos
lembrar nesse instante que, para nos ajudar, o Espírito Santo, usando aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada, fez menção de homens cuja fé é modelo, é exemplo, cujas vidas devem ser imitadas, para que sejamos de fato justos. No Salmo 1, a Bíblia diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, não se veste, nem tampouco procede segundo as propagandas, segundo os conselhos carnais naturais das mulheres ímpias, desintegradas de Deus e de todo princípio cristão. Sim, isto é verdade, nenhuma mulher justa tenta imitar a Jezabel e andar segundo os conselhos destas ditadoras de moda. Mas a Bíblia diz que elas devem ter Sara como alvo. Em 1 Pedro capítulo 3, a mulher justa tem o seu figurino. Em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, a mulher justa tem a receita de sua conduta, de seu porte, de sua maneira de se portar em relação ao seu marido e também de suas vestes. Em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos o conselho de Deus através de pessoas que obedeceram. O mundo está sob conselhos. O mundo está sob propagandas. A propaganda se tornou a alma do negócio. Não se pode entrar num estabelecimento e ver a propaganda de uma peça ou de qualquer outra coisa sem que vejam uma mulher desnuda com uma frase de insinuação. Oh, isto é terrível. Isto quer dizer que o mundo não está vivendo por fé. E automaticamente quer dizer que este mundo que vive sob propagandas insinuantes, usando a arma que Satanás sempre usou desde o princípio para levar a humanidade ao caos. Esse mundo, por mais bem aparente que queira se apresentar, Deus não tem prazer nele. Isso é uma conclusão escriturística. Isso é uma conclusão da verdade. Ou nós estamos na verdade ou estamos na mentira. Se estamos na verdade, somos filhos de Deus. Se estamos na mentira, somos filhos do diabo. Não, absolutamente. Deus não é pai de todo mundo. Deus pode ser criador, mas pai é somente daqueles que recebem a adoção pelo sangue de Jesus Cristo e passam a viver pela fé. Então a Bíblia nos apresenta homens e mulheres como alvo? Sim. No caso citado, Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Uma coisa é certa, ouvintes. A Bíblia diz que ele estava plenamente convencido que Deus podia cumprir perfeitamente o que havia dito que ia fazer. Aqui está o segredo da verdadeira fé. Esta aqui não é uma fé trazida a nós, aos nossos corações,
através de um sistema religioso. É uma fé que é trazida aos nossos corações pelo próprio Espírito Santo, vindicando a palavra de Deus no nosso interior, confirmando as promessas. Toda promessa da Bíblia Sagrada é para os filhos de Deus. Mas uma coisa é certa, que cada filho de Deus, particularmente, recebe esta promessa em si, dentro de si, pelo Espírito Santo. Isto porque ela individualmente, darão até suas próprias vidas, pelo que o Espírito Santo vivifica em suas almas, em seus corações. Como é bonita a vida de Abraão. Mas quem quer vivê-la? Como é bonita a vida de todos os patriarcas e de todos aqueles que são modelo, exemplos da fé. Mas quem quer viver a vida que eles viveram? Quem quer deixar, como Moisés deixou, de ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó, para sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, que estava sob uma mensagem? Isso nem todos. Mas há um povo, há um homem, há uma mulher, que como Abraão e Sara, estão também plenamente convencidos que Deus pode cumprir o que tem dito que vai fazer. A Abraão ele prometeu um filho. A nós ele tem nos prometido um filho. Esse filho tem sido dado a nós, vivificado em nossos corações. E o amor que nós temos por Jesus Cristo não é introduzido através de um sistema religioso, conforme já falamos, mas sim pelo Espírito Santo. Um dia esse filho se manifestará nas nuvens. Esse filho foi sacrificado, mas um dia ele se manifestará nas nuvens, porquanto a morte não pôde detê-lo, retê-lo na sepultura. Daí então a razão da nossa fé, a justificação da nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas que povo é este? Que povo místico? Que povo estranho? Um povo que vive fundado num fundamento de coisas que se esperam, tendo provas de coisas que não se veem. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo revelado pelo Espírito Santo. Que homem é este? Que mulher diferente é esta? Sim, ele é Abraão. Ela é Sara. Eles foram visitados por Deus. E eles têm fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. Que homem estranho é este? Este Noé, que prega uma arca, coisa completamente contrária aos nossos princípios e conhecimentos técnicos, científicos, dizendo que vai chover, que vai cair água sobre a terra. Que homem é este que vive separado de toda a sociedade? Que homem é este? Que mulher é esta? Que família é esta? Este é um povo que tem a palavra de Deus e goza das promessas do Senhor e que tem a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esperar, crer, viver da palavra é para o justo. Abraão deixou uma atitude que deve ser imitada por todo crente.
por todos os filhos de Deus. A atitude de fé é a atitude contrária à razão, aos sentidos humanos. Por isso, o verdadeiro cristão é um louco para o mundo dominado pelos sentidos, pela razão, pela imaginação, pela consciência, pela visão, pela audição, pelo paladar. O mundo está controlado pelos sentidos, que por sua vez é controlado pela dúvida. O mundo natural está sem Deus, ainda que cantando e pregando a Deus, como Caim estava sem Deus, porque os seus sentidos estavam dominados, inspirados por uma semente que não procedia de Deus. Ele não tinha a vida de Deus em si. O gês não foi de Deus. O gês não veio da criação original como homem. O gês que estava em Caim veio da serpente. Ele só podia ser do maligno, como disse São João, se o gês que o gerou fosse do maligno. E ninguém mais pôde ser usado por Satanás, senão pela serpente, que é o seu próprio tipo. Aquele animal ereto, e tão lindo, tão formoso e tão astuto que podia falar e convencer, deveria ser usado pela serpente, por Satanás. Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser uma Dalila para furar os olhos de Sansão. Não era um exército de homens verdadeiros, de homens lutadores pelos filisteus, que podia arrasar com o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Era uma Dalila formosa e linda. Era uma Jezabel, era uma Herodias, que podia pedir a cabeça do profeta de Deus. Não é outra coisa que Satanás está usando até hoje. Mas, ó povo de Deus, nós vivemos sob sua promessa e sabemos que Deus é poderoso para cumprir a promessa que tem feito. Não importa o que digam as denominações, quando argumentam que estas coisas são falsas, que esta mensagem não é de Deus. Não importa, a mim não importa o que eles dizem. Eu todavia creio que se o rifle está bem ajustado, com a pontaria certa, certamente dará no alvo. O nosso alvo não pode ser aquele cantor, aquela cantora, aquele artista, aquela artista do Evangelho, porque tudo já tem no Evangelho. O iê evangélico, o rock roll evangélico. Se o povo de Deus vivesse pela fé, esses hinos apodreciam em suas prateleiras, como o fumo, o álcool, apodreceriam nas prateleiras também, porque não há tanta vergonha, tanto mal causado por essa classe de evangelho no mundo, como tem se causado nesses dias. Mas onde está a refutação? Onde está o protesto? Por que foram apelidados de protestantes? O ex-padre Aníbal disse: todo mundo protesta hoje, menos os protestantes. Isto é a grande verdade. Agora é certo, irmãos, que se um crente está correto com a palavra de Deus, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus, uma após outra. Uma após outra. Ele estará persuadido pela palavra, convencido pela palavra, convicto através da palavra, e passará a viver pela palavra. Isto naturalmente choca os pensamentos humanos, mas se uma vida de fé choca com a vida de dúvida, se uma vida do evangelho verdadeiro tem que chocar com essa vida
de um evangelho insípido, de um sal insípido pisado pelos homens, também a mensagem, a pregação da palavra verdadeira tem que chocar com estes pensamentos que não produzem de maneira alguma atitudes e vidas de acordo com a vida daqueles que creram na palavra de Deus. Mas é tempo de Deus tomar a você ou Satanás tomar a você. Ninguém tem o diabo como alvo, mas olha para aqueles que são usados pelo diabo, se vestem como elas se vestem e procedem como eles procedem. Ah, sim, então o alvo é o homem e a mulher. Mas Pedro disse: olhai para Sara. Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo, disse São Paulo. Não tenha invejas do ímpio no seu progresso. Não, mas volte para Deus. Seja justo e viva pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que Cristo meu amado Salvador. Que maravilha que o amor do Salvador me dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que Cristo meu amado Salvador. Vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar, o Salvador
alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador, alegre-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegre-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.